Depois, Provérbios, capítulo 30, versículo 11. Glória a Deus. Eu peço para as tias aí, pedir, tá, para não levar elas para a escolinha hoje, porque elas vão ser ministradas por uma palavra poderosa aqui, tá? É de muita importância, Enquanto os irmãos estão se colocando de pé, deixa eu perguntar. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, desce as águas e passa a caminhar com Deus na presença do Senhor, está em Cristo Jesus, ele é um crente, essa pessoa precisa de libertação ainda? Precisa de libertação, sim ou não? Sim. Mas ela não nasceu de novo, não é uma nova criatura? Que libertação que ela precisa? Vou perguntar de novo, alguém que nasceu de novo precisa de libertação? Sim, eu vou perguntar de novo, hein? Presta atenção nas palavras que eu estou falando. Alguém que nasceu de novo, é uma nova criatura, desceu as águas, essa pessoa precisa de libertação, sim ou não? Você já vê que já mudaram de opinião na colocação, tá? O que eu vou tratar, escute o que eu estou falando, é muito importante, eu quero que você não perca atenção nem um segundo dessa mensagem. Essa mensagem aqui, eu estou falando, muda o contexto da história de alguém. É uma mensagem, hoje, a gente está acostumado, dia de terça-feira, aquelas mensagens mais proféticas. Eu, por mim, eu ia pregar Atos 2 hoje aqui, tá? Mas eu tenho algo muito, dentro da ocasião, dentro daquilo que Deus quer fazer, eu tenho algo muito mais profundo para tratar aqui, tá? E Deus já derramou uma unção aqui, glória a Deus. Agora, o que Deus vai fazer aqui, Deus vai fazer uma obra de libertação nessa noite. Escute, há pessoas que podem estar aqui e servem a Deus há mais de 20 anos, ou sei lá quanto tempo, mas ainda não foram libertas em áreas da sua vida. E hoje chegou o dia para que isso aconteça. Eu fui ministrado por essa palavra e não está ela pronta no seu, porque eu precisaria pelo menos de uns 4 dias para expor esse raciocínio, tá bom? Mas hoje vai ser só uma prévia, porque depois eu vou voltar, eu vou dar um seminário aqui, vocês vão ficar espantados com o que vocês vão ouvir hoje aqui, mas eu vou fazer um seminário, pelo menos uns 3 ou 4 dias, falando deste assunto aqui muito poderoso, tá bom? Eu quero hoje me dar a tua atenção de presente. Por favor, não levanta, não vai no banheiro, coma cada vírgula dessa palavra que você vai ouvir, tá bom? Essa palavra vai mexer conosco aqui nessa noite, tá? Malaquias 4:6 diz assim, eu vou ler com os irmãos aqui no telão. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora Provérbios capítulo 30, versículo de número 11 ao 14. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Tá bom? Obrigado, ocupe o assento. Que o Espírito Santo tome a nossa mente, o nosso coração e venha fazer uma grande obra em nossa vida, em nome de Jesus. O primeiro texto que eu li, Malaquias capítulo 4, versículo 6, é uma referência a uma profecia a respeito de João o Batista. Observa que Deus tomou a vida de Malaquias, este que é um profeta pós-cativeiro, pós-exílio. Existem 3 profetas que são chamados os profetas pós-cativeiro. O que é isso? Eles profetizaram depois que Jerusalém, eles voltaram para Jerusalém, o povo saiu da Babilônia, do cativeiro babilônico, nas mãos de Nabucodonosor, e eles foram repatriados para Jerusalém. E são 3 profetas que são considerados pós-exílio ou pós-cativeiro, como você queira, que é Ageu, Zacarias e também
Malaquias. De fato, este foi o último, né? Junto com esses profetas que eu falei, Malaquias aqui foi o último profeta, de fato, aqui, né, dentro do Antigo Testamento, do cânon sagrado, né, do Antigo Testamento. E aí foi profetizado assim, se você ler no versículo 5 do capítulo 4, fala: eis que envio, né, Elias, né? E aqui no fato, quando Deus fala eis que envio Elias, não é Elias literalmente, aquele que foi, né, arrebatado no céu. Quando Deus fala eu enviarei Elias, é alguém que atuaria como Elias atuou, contra o pecado, contra o erro, contra o engano. Ele agiria no espírito de Elias. Então João Batista, ele se encaixa dentro disso aí. E agora observa uma coisa muito importante que o texto diz. O texto vai dizer que Deus enviaria a João Batista, e você sabe que de Malaquias a Mateus ou aos evangelhos, há um período interbíblico de 400 anos. Quantos anos? 400 anos em que Deus não falava, né, na terra. Deus enviou uma escassez de palavra, da sua voz. Deus não falava, né, e ficou 400 anos nesse silêncio. Então Deus quebrou o silêncio, na verdade, né, é assim que podemos dizer, embora falasse com Simeão, falasse com Ana ali esporadicamente, mas Deus de fato quebrou o silêncio através de João Batista. É por isso que ele é chamado a voz do que clama, né, no deserto. E aí o Senhor gerou ali o João Batista, e o texto vai dizer que a finalidade do ministério de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Ele fala aplanar os caminhos tortuosos, enfim, eles usam essa linguagem porque antigamente as ruas eram todas terras e montanhas, e quando um rei ia dominar sobre uma terra, então vinham seus agentes e aplanavam o caminho. Então é por isso, Jesus vinha para reinar sobre, né, os homens. Então João Batista vem aplanando, vem preparando os corações para que isso fosse acontecer. Mas uma das finalidades do ministério de João Batista, isso aqui é muito poderoso, é que ele converteria, o que é isso? O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que ele está se referindo aqui? Ele está falando de família, ele está falando de um contexto familiar. Haveria uma estruturação familiar em Deus, na palavra do Senhor Deus. Porque você observa que o próprio texto vai dizer, para que eu não fira a terra com maldição. Então quando você percebe a profundidade do que Deus está falando, Deus está dizendo que quando uma família não está estruturada dentro da sua presença, dentro da sua palavra, quando uma família não está estruturada, né, como Deus sendo como construtor dessa casa, sendo Deus o construtor dessa família, o texto vai então nos dizer que a terra é amaldiçoada. Por quê? Porque a origem da sociedade de tudo vem através do quê? Da família, né? Da formação de uma família. Então observe aqui que nós acabamos de ler esse texto poderoso onde fala que haveria um trabalhar de Deus sobre os lares. Eu já vou adiantar que Deus vai trabalhar poderosamente sobre famílias hoje aqui nessa noite. Observe que a Bíblia Sagrada vai dizer, pelo menos eu vou só citar 3 ocasiões, que Jesus curou algumas pessoas, e a primeira coisa que Jesus dizia para eles: volta para a sua casa. Por quê? Jesus está falando, a tua casa precisa ser restaurada, a tua família precisa ser restaurada, as coisas que estavam fora do lugar precisam estar no seu devido lugar. Por exemplo, quando Jesus curou um cego em Betsaida, o texto vai dizer assim, no versículo 26, capítulo 8, versículo 26, diz: e Jesus mandou ele para a sua casa. A Bíblia também vai dizer em Marcos capítulo 5, versículo 19, quando Jesus curou, ou na verdade libertou o endemoniado de Gadara, ele falou: eu quero te seguir, me deixe contigo. Jesus falou: vai primeiro para a tua casa e anuncia aos teus, porque imagine quanto trabalho aquele moço não deu. Ele deu para a região, imagina quanto desgosto ele não deu para a família dele, né? E agora Jesus falou: antes de você me seguir, antes de você ser um pregador da minha palavra, vai primeiro trabalhar dentro da sua casa, vai primeiro, né, trazer a mensagem lá para dentro da tua casa e arrumar as coisas lá dentro. Outro texto também
é o paralítico, tanto está registrado em Marcos 2 como em Lucas 5:25, o paralítico carregado por 4. Quando Jesus curou ele da paralisia, o texto vai dizer que ele voltou para casa glorificando a Deus. Então isso não é por acaso que está na Bíblia, isso não é por acaso, tem um motivo, tem um porquê que Deus orienta. Jesus cura e fala: agora vai para a sua casa, volta para a sua casa. E quando ele fala volta para a sua casa, é porque já não estava mais lá no ambiente, já não tinha mais prazer. Você já percebe que existem pessoas que já não têm mais esse prazer de estar dentro da sua casa. Há pessoas, maridos ou tanto mulheres, que quando ele pensa a hora que tem que voltar para casa, bate um desespero. Quantas vezes eu já não vi pessoas dizer: pastor, dá vontade de colocar minha cama aqui dentro da igreja para mim, não, para que eu não volte, não tenha que voltar para a minha casa. Então isso demonstra, isso revela que verdadeiramente precisa-se de uma ação de Deus, de uma ação triunfante e poderosa do Senhor para agir na nossa vida. A respeito, irmãos, da criação de filhos, nós temos alguns exemplos aqui muito poderosos. Por quê? Escute isso aqui que eu vou falar. Tudo está vinculado à raiz de família. Nosso comportamento e nossa vida vem de herança familiar. Tudo que nós somos, entendeu? É oriundo de herança familiar. Isso se dá à criação que nós tivemos. Isso se dá ao exemplo dos nossos pais que nós tivemos dentro da nossa casa. E isso nós podemos carregar isso ao longo da nossa vida, ao resto da nossa vida. Eu não sei se você percebe. Muitas vezes eu cito ditados aqui. Você vê que quando eu estou pregando eu falo, como dizia minha mãe. Você veja que não saiu da minha memória. Até hoje, minha mãe dizia muitos ditados para mim. Ela tinha esse costume de dizer, quando ela me dá algum ensinamento, ela citava algum ditado. E você vê como isso está impregnado em mim. Até hoje não saiu. Eu me lembro uma vez, escute isso. Uma vez eu fiz algo errado dentro da escola, bagunça. E minha mãe chegou até mim, ela foi chamada na diretoria. Eu me lembro como se fosse agora. E ela falou: você nunca mais faça isso. Nunca mais permita que sua mãe venha aqui e seja chamada a atenção e passar vergonha por isso. Isso está tão registrado na minha mente, na minha memória, que eu nunca mais dei trabalho na escola. A partir daquele momento, minha mãe nunca mais teve que ser chamada na diretoria, porque ela me deu um ensinamento. Esse ensinamento ficou impregnado na minha vida. E tantos mais outros. Então eu volto a dizer, tudo está vinculado à raiz de família. Nosso comportamento e nossa vida vem de herança familiar. Agora observe uma coisa, existem aqui pelo menos, deixa eu falar aqui pelo menos aqui, três tipos de filho. Vamos lá, existem aqui 3 tipos, na verdade, de comportamento de filhos. O primeiro comportamento que eu quero falar aqui é aquele que foi ensinado, é aquele que foi instruído, é aquele que aprendeu tudo de bom. Ele veio de uma casa de princípios, ele aprendeu, ele foi ensinado, ele foi disciplinado, e esse filho tinha tudo para ser uma bênção, para crescer, para evoluir, mas não vai. E esse é o caso de Sansão, porque Sansão, ele tinha pais bons, o seu pai chamava Manoá, e a sua mãe, a Bíblia não cita o nome dela, mas dizem que eles eram homens de fé, Quando eu digo homens, o casal, Eles eram de fé, de tal maneira que a Bíblia diz que o anjo vinha até a esposa de Manoá e falava com ela, porque ela era estéril, e o anjo falou: você gerará um filho, e pôr-lhe-ás o nome dele de Sansão, ele será consagrado, nazireu de Deus. Então eles eram pais dedicados, eles eram pais que ensinavam o seu filho. E Sansão seguiu os conselhos dos seus pais? Não. Sansão, ele saiu do propósito de Deus, mesmo sendo bem educado, mesmo sendo bem disciplinado, ele partiu para um caminho tortuoso. E isso é oriundo, é claro, por causa da queda de Adão e de Eva. Isso pode acontecer devido à queda de Adão e Eva. Mesmo sendo tão bem instruído, um filho pode acabar aí se desvirtuando, como aconteceu com Sansão. Mas o que nos alegra é que no final da vida dele ele reconheceu Deus e foi salvo. Porque ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande nunca se esquecerá desse caminho. Então pai e mãe que ensinam o seu filho hoje, às vezes ele pode estar te dando trabalho hoje, mas no final ele vai temer a Deus e vai glorificar ao nome do Senhor.
Segundo, mas existe também um outro problema. Existem aqui filhos, né, que não foram instruídos, Aqui está um outro lado. Existem filhos que não foram instruídos. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, o texto vai dizer que Davi nunca, jamais disciplinou seu filho Adonias. Adonias, ele nunca foi disciplinado pelo pai. Tudo que ele queria, o pai dava. Ele nunca foi frustrado na vida, porque o pai era rei, e tudo que o pai tinha, o pai dava. Ele pedia isso, o pai dava. O pai e dava. E tudo que ele fazia, né, o pai nunca o contrariou. Está escrito assim no texto, nunca o contrariou. Sabe o que aconteceu? Isso foi algo terrível na vida de Adonias, porque um dia o pai dele ia partir, e um dos filhos teria que assumir o reino, o trono. Sabe o que aconteceu? Adonias não era para ser o rei, né? O rei estava destinado a Salomão, e como ele nunca foi disciplinado pelo seu pai, o que aconteceu? Ele se achou por direito, o trono é meu. Então ele foi e falou, não pediu opinião de ninguém, armou uma festa, deu uma festa e falou, o trono é meu. Resultado, acabou morrendo por causa dessa situação. Uma terceira situação que pode acontecer de uma pessoa é alguém como os filhos de Eli, que não tiveram uma boa educação. Os filhos de Eli não tiveram uma boa educação. Por exemplo, o seu pai, eles pecavam contra Deus, eles erravam contra Deus, e o seu pai assim o deixava, eles faziam o que eles queriam. Eles eram sacerdotes, né? E ali o texto vai dizer que eles se prostituíam na porta da igreja, né, do tabernáculo, se prostituíam, e o seu pai nunca disciplinava, deixava eles pecando e continuando trabalhando nas coisas de Deus. Então o pai deles nunca ensinou o que era temer ao Senhor. Então você vê que eles foram crescendo dentro de um lar desvirtuado. E há outros exemplos também, como por exemplo, você sabe de onde Jacó aprendeu a mentir? Dentro da casa dele. A mãe dele ensinou ele a mentir. Sabe por que Jacó era enganador e mentiroso? Porque ele aprendeu com a própria mãe Rebeca. Lembra aquele dia fatídico ao qual o texto sagrado vai dizer que o pai pediu um guisado saboroso? Falei esses dias isso. O pai pediu, e a mãe, que gostava mais de Jacó do que de Esaú, viu, porque a bênção seria para Esaú. O Isaac iria orar por Esaú. Mas aí Rebeca ouviu e falou, olha, engana o teu pai, mente para ele. Então ela ensinou o seu filho. Já pensou um exemplo? Um filho recebendo isso do pai, aprendendo a enganar, aprendendo a mentir por causa dos seus pais. Então veja aqui, agora que nós vamos entrar de fato profundamente. Eu volto lá Provérbios capítulo de número 30. Provérbios capítulo de número 30. Nós vemos aqui 4 gerações. Observe. Ele vai falar que há uma geração. Ele começa assim dizendo, e é sobre isso que eu quero falar. Escute isso. Volto a dizer e ser incisivo. Essa noite acontecerá uma explosão de libertação espiritual aqui no nosso meio. Agora escute. Observe uma experiência que eu tive. Eu volto a dizer isso aqui, presta atenção. Tudo está vinculado à raiz de família. Repita isso comigo. Tudo está vinculado à raiz de família. Agora pega isso aqui. Esses dias eu estava na África. Quem lembra disso? E eu estava dentro do carro com o pastor e com a missionária, e nós estávamos conversando de alguns assuntos. E entramos num assunto a respeito de ser quebrantado, de chorar e não chorar. O pastor disse assim no carro: eu não choro, eu sou duro de chorar. Eu falei: por causa do teu pai. Ele olhou com os olhos estalhados assim: mas como você sabe? Porque tudo está vinculado ao que aconteceu dentro do seu lar. Escute isso que eu estou te falando. Esses dias aconselhei um casal, e esse casal estava enfrentando um problema. Qual que era o problema? Entrava o casal aqui, e o homem encafifava com a mulher, que ela estava olhando para um outro homem, uma senhora idônea, uma senhora de idade, para você ter uma noção do que é isso, de idade.
E ele dizia, olhando para ela, aquela mulher em desespero, chorando diante na minha frente, assim, eu não sei o que ele vê, eu não consigo entender. Ele fala que as pessoas olham para mim, olham para as pessoas, ele está falando de um homem que eu nem sei. Às vezes a gente vai numa lanchonete comer, ele cria essa situação, não consegue nem ir para a lanchonete, tem que voltar para casa correndo. Eles são crentes, eles vão na casa de Deus há anos, são batizados, tomam Santa Ceia. Quando ela começou a falar isso em lágrimas, eu olhei para ele e disse assim: sabe por que o Senhor é assim? Por causa do teu pai. Eles olharam assustados para mim também. E ela começou a pegar e falar: mas é verdade, do jeito que o pai dele tratava a mãe dele, do jeito que ele me trata. A mãe dele não podia sair para nenhum canto, a mãe dele não podia sair em nenhum lugar. E quando o pai dele morreu, a primeira coisa que a mãe dele fez foi viajar. E a mãe dele vivia oprimida, porque ela não podia olhar para o lado, que ele tinha ciúmes, aqueles homens ciumentos. E eu disse para ele: sabe por que o Senhor é assim com a sua esposa? Porque você não está olhando para ela com o olhar da libertação de Deus. Você não está olhando para ela como a tua esposa, você está olhando ela pelo olhar do teu pai, porque aquilo que o teu pai, você viu o teu pai fazendo dentro da tua casa, ainda está na sua mente. Eu conheci um homem de Deus eu conheci. E esse homem de Deus, pregador do Evangelho, chega a arrupiar. Pregador do Evangelho, pensa, um homem de Deus que busca a Deus com sinceridade com Deus, servindo a Deus, pregando, fazendo a obra. Aquele homem de Deus vinha, ele sempre tinha um desejo de morrer. Vinha na mente dele, fala: eu não sei porque eu carrego há anos esse desejo. Dá uma situação na minha vida, me dá vontade de morrer. Sabe o que aconteceu? Conversando com ele, sabe o que ele me disse? Um dia, ele estava com o pai dele, e o pai dele se tornou uma pessoa, era uma pessoa boa, mas se tornou uma pessoa ruim. Sabe o que o pai dele disse para ele? Era bom que você nunca tivesse nascido. Isso fixou na mente desse moço. Escute o que eu estou falando, ele era pregador do Evangelho, ele era ministro de Deus, um homem de Deus, só que vira e mexe, ele tinha desejos de morte. Sabe por quê? Por causa daquilo que foi vinculado na mente dele, que foi liberado sobre a mente dele. E agora, de fato, escute, aqui começa a mensagem, escute. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Sabe qual geração é essa? A geração daqueles que não tiveram bom exemplo dentro de casa. Sabe aquela moça que estava dentro da sua casa? Ela dizia: eu não vejo a hora de casar e sair daqui, que eu não suporto viver dentro desse lar. Existem pessoas, escute, que eu conheço, eu sou pastor e aconselho diariamente pessoas, e tem um moço, sabe qual foi a experiência? Pensa, um homem bem sucedido em muitas áreas da vida, mas ele não consegue se desvincular da bebida e da prostituição. Sabe por quê? Sabe qual foi a primeira experiência que ele teve a respeito de sexo? O pai dele levou ele numa casa de prostíbulo, e ele aprendeu a sua vida sexual através de um prostíbulo. Conheço ele, tá? E não está longe assim como você pensa, não, viu? E esse moço, escute, esse moço casou. Sabe o que aconteceu? Quando ele se relaciona com a esposa dele, qual é a mentalidade que ele tem da esposa dele? Como você acha que ele trata a esposa dele? Como uma meretriz. Ele não consegue ser fiel à esposa dele, sabe por quê? Porque o que está na criação, na formação, na geração dele, familiar, é isso aí. Ele aprendeu o que é sexo através do seu pai, do seu genitor, através de uma prostituição. Aprendeu a beber. E te digo, esse moço até hoje, ele não consegue largar a bebida. Ele fica um tempo firme com Deus, daqui a pouco ele sai de novo da presença de Deus. Então escute, o que eu estou falando aqui é algo muito sério, mas muito, 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 muito sério. E agora você observa que há pessoas que estão aqui no nosso meio. Tudo que você viu dentro da sua casa, isso foi criando algo dentro de você, isso faz parte da sua formação. Observe, um moço viu seu pai agredindo a sua mãe, dava tapa na cara da sua mãe, agredia a sua mãe. Imagine como que não está a mente dessa pessoa. Quando ele casa, ele vai transferir tudo aquilo que ele aprendeu dentro da casa dele, ele vai transferir. Isso é geracional, uma geração. Porque existem pessoas que não gostam de relacionamento conjugal, porque dentro da casa dele as coisas não eram bem. Por que existem pessoas que são frustradas em área da sua vida? Por causa do que acontecia dentro da sua casa.
Por que que existem pessoas que quando falam da parte, né, quando fala da parte de pai, tem pavor, porque não tiveram pai, às vezes tiveram um padrasto. Isso foi um sofrimento muito grande na vida dessa pessoa. Porque há um dado aqui que eu quero citar para os irmãos, isso aqui. Quando uma criança olha para o pai, escute isso, hein? Primeiro, escute isso aqui. A primeira referência de uma criança a respeito de Deus vem do pai. Quando uma criança olha para o pai, ele define ou tem uma ideia sobre Deus. Então a primeira ideia que uma pessoa tem sobre Deus é quando ele olha para o teu pai. Você olhou para o seu pai, essa é a primeira ideia que vai ser construída. Isso aqui que eu estou falando para vocês não é psicologia furada. Observe uma coisa, você sabia, eu já tive uma experiência muito forte com isso. O quê? Você sabia que é importante um pai e uma mãe limpar o seu filho quando ele vai no banheiro defecar? Uma criança quando ela está nessa fase de formação? Porque uma criança, quem é psicólogo aqui sabe do que eu estou falando. Quando uma criança senta naquele trono e ela não consegue se limpar, sabe o que está vinculado na mente dela? Um pedido de socorro. Alguém me ajuda, alguém me socorre. Quando você vai lá limpá-lo, ele está entendendo que é alguém que veio socorrer. É por isso que você vai ver uma pessoa que foi criada, por exemplo, está aqui minha esposa. Minha esposa, ela tem uma irmãzinha. Eu nunca comentei isso com ela, mas ela tem uma irmãzinha chamada Catarina. Pergunte para a Catarina quem é que ela ama mais. Dentro da casa, pergunte para a Catarina quem é que ela ama mais. Está aqui, ela tem um vínculo muito forte com a minha esposa. Sabe por quê? Porque minha sogra tinha que sair para trabalhar. E quem é que cuidava da Catarina? Era ela. Quem que dava banho na Catarina? Era ela. Quem que limpava ela nos momentos que ela ia lá? Era ela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo até aqui, diga um amém aí, para saber se você está vivo. Então escute. Alguns estudiosos vão dizer, mais de 85% das crises na igreja, crises pessoais de pessoas, estão ligadas à figura paterna e materna. Eu vou voltar a repetir. Mais de 85%, cerca de 85% dos problemas que acontecem dentro de uma igreja é vinculado ao tipo de criação que uma pessoa teve. E aqui está a primeira geração. Qual é a primeira geração? Que foi frustrada dentro do seu lar. Ele viu seu pai, um exemplo. Eu não quero que olhe para o lado agora, eu quero que olhe aqui para o altar. Eu sei que o inimigo vai tentar arrancar essa palavra de alguém, mas não vai conseguir, em nome de Jesus. Olha aqui para o altar, por favor. Existem pessoas que viu seu pai e não gostava de trabalhar. Uma moça, escute o que eu estou falando, essa coisa que a gente vive diariamente. Uma moça disse, esse meu irmão, olha o que ela diz, esse meu irmão é que nem o meu pai. O meu pai não gostava de trabalhar, só vivia de trambique, só vivia de coisa errada. Ele continua do mesmo jeito que o pai dele. E detalhe, é crente, serve a Deus há anos, mas ele não consegue. Sabe por quê? O que ele precisa? De libertação. Ele desceu as águas, ele é crente, ele toma a santa ceia, mas ainda não foi liberto. Há preciso uma libertação. E como que se alcança a libertação? Conhecereis a verdade. Então imagine isso. A criança foi ali, todos os exemplos que ele tem da vida estão vinculados ao seu lar. E aí ele viu o comportamento do seu pai, da sua mãe, então ele foi sendo formado, ele está sendo formado dentro disso. Então a primeira geração está aqui, ó, amaldiçoa seu pai e sua mãe. É mais ou menos assim, eu nunca queria ter nascido dentro de um lar desse, porque viu o pai mentir, viu o pai agredir a mãe, via a mãe avançar em cima do pai. Então essa criança foi crescendo dentro de um ambiente hostil como esse. Então imagina, existem pessoas que estão como Jacó, aprendeu a mentir, a próprio pai e mãe ensinou, vai e faz isso, mentira. É mais ou menos assim, alguém apertou a campainha, vai lá e fala que eu não estou. Aprendeu a mentir aonde? Está na rua, o guarda para, vai ser multado. Aí ele fala, não tem como a gente conversar, o filho está do lado. Então você está vendo o tipo de formação que ele vai tendo? Então aqui está. Qual é a geração que amaldiçoa o seu pai e sua mãe? É que não teve referência dentro da sua casa. Os seus pais não foram uma referência para ele. Por exemplo, tem pessoas que cresceram dentro do lar onde seus pais eram soberbos, arrogantes.
céticos, não criam em Deus. E o que acontece? Essa pessoa vem para a igreja, ela continua com essa incredulidade, porque foi gerado isso, foi feito um bloqueio na sua mente. Porque a primeira ideia de Deus que você tem é nos seus pais. E aí o pai da pessoa diz, é ateu, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Então isso foi criado, e ele foi crescendo dentro dessa situação. Então, diga comigo, a primeira geração que não tem referência dos pais. Então é aquele que não vê a hora, entendeu? Ele não tem prazer nenhum na família que tem. Segunda geração. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Vou repetir. Há uma geração que é pura aos seus olhos e nunca foi lavada da imundície. Sabe o que é isso? Presta atenção. Ele não teve uma geração da palavra. Ele não foi criado dentro dos moldes da palavra como Samuel. Observe que Samuel foi entregue ao templo e ele cresceu dentro daquele ambiente do templo, de culto, de temor ao Senhor. Então, vamos lá, a pessoa não teve, presta atenção, ela não teve uma referência dentro da sua casa. O que acontece? Ele vem para a igreja. É isso que está dizendo, não teve uma referência. Aí ele vem para a igreja. E aí o que ele faz? Ele usa da religião para dar uma maquiada. Ele usa da religião, entendeu? Para dar uma maquiada naquilo que ele é. Aqui o que está dizendo? Uma geração que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da imundície. Você já reparou que tem crente que diz que é crente, mas ainda continua assistindo filme pornográfico? Você já reparou que tem pessoas que caminham com Deus, diz que serve a Deus e ainda fumam? Você já reparou que tem pessoas que dizem que servem a Deus, mas ainda continuam falando mal da vida dos outros? Nunca foi lavado da sua imundície, mas ele se maquiou dentro de uma religião. Eu sirvo a Deus, eu já sou batizado. Então, ele foi envelopado. E detalhe, está dentro do culto. Essas duas gerações vêm para o culto. Agora imagina o que Jesus, isso aqui é farisaísmo. Ele é puro aos seus próprios, nunca foi purificado, nunca foi limpado da imundícia. Ele com os seus, do seu próprio jeito, né? Da sua própria maneira de viver, fala, não, eu estou certo, eu sou isso, não sei o quê. Ele nunca foi lavado. Com quem que Jesus mais tinha problema na sua caminhada? Com os fariseus. Jesus estava pregando, escute, Jesus pregava, ele fazia alguma coisa, o que o fariseu fazia? Ele se levantava e começava a murmurar. Ele se levantava e começava a criticar o culto. Agora você entende por que isso acontece no nosso meio? É caso de libertação. Ainda não teve o seu, de fato, não teve a sua vida limpa, purificada. Ele usou disso aqui, ó, culto, vim para o culto, só para dar uma maquiada. Então, é uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavado. Esteticamente, do lado de fora, parece que é puro, mas quando você olha para o lado de dentro, existe o quê? Existe morte. E é por isso que ele, tudo que ele tem, é ser contrário às coisas de Deus, é ser contrário à obra de Deus. Jesus sempre, quando estava no culto, só você ler Marcos capítulo 2, Jesus curou o paralítico, eles diziam, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus estava no meio da multidão, quem se levantava? Era sempre eles. Agora entende aqui, como é sério aquilo que eu estou dizendo para você. Aleluia. É preciso confessar o pecado, largar, deixar ele, abandoná-lo, para que Deus venha fazer uma obra de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Escute isso. Terceira geração, está aqui, ó. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. O que é isso? Soberbo, arrogante. Quer ver só? Quer ver se você faz parte dessa geração? Escute. Levante a mão e glorifique. Ela de birra, ela não
glorifica. É de birra, estou falando de birra, não é que alguém está com um problema no braço ou coisa semelhante. Sabe por quê? Escute, aquilo que você viveu dentro da sua casa, você vai ter que transferir para alguém. Por exemplo, saiu da tua casa, não foi bem resolvido, você vai transferir isso para o teu esposo, você vai transferir isso para a sua esposa, e outra, você vem para a igreja, você transfere isso para o teu pastor. Porque tudo que você viveu lá dentro da sua casa, você vai querer transferir agora para o teu pai espiritual. Está tenso aqui o negócio. Quem está entendendo a profundidade do que está ouvindo aqui? Altivos aos seus próprios olhos. Você entende porque existem pessoas da igreja que não se dobram, não se curvam? Você fala, faz uma coisa, ele faz outra. Você pede, faz desse jeito, ele para te contrariar. Por quê? Altivo. A geração dos olhos altivo. Ó, vai ter o trabalho e tal das irmãs. Não vem. Vai ter o trabalho do... Não vem. Fala, todo mundo tem que se unir. Não une. Tem que fazer. Não faz. Por quê? Olha, ele levanta os olhos assim e fala, quem é ele para mandar em mim? Quem ele pensa que ele é? E vai fabricando isso dentro da sua mente. Por quê? Ele aprendeu, é de herança familiar. Isso se chama hereditariedade. Não existe pecado hereditário, mas existe uma maldição que, se não for quebrada, vai ser hereditária. Vai passando de pai para filho, de filho para pai. Eu vi isso acontecer dentro da minha família. Quando o meu avô era dessa cidade, viu? Meu avô chamava Walter. Do jeitinho que meu avô... Minha mãe está aí, vai lembrar. Do jeitinho que meu avô Walter é, diga quanto que minha mãe sofreu com meu pai. Hoje que eu sou adulto eu entendo, ela nunca me falou disso. Mas hoje que sou adulto eu entendo. E veio do vô, passou para o pai, aí chegou quem? Eu e meus irmãos. O que começou a acontecer? Passou para nós. Aí foi passando para o meu irmão. As mesmas atitudes que meu pai tinha, o meu irmão mais velho começou a ter. E aí foi passando. E isso é geracional. Lembra que está escrito? O Senhor visita a maldição dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Terceira e quarta. Mas para aqueles, aleluia, que guardam a sua palavra, Deus faz misericórdia a 1000 gerações, aleluia. Aleluia. Sinto uma compaixão muito grande de Deus aqui. Aleluia. Deus vai curar pessoas. Eu sei que às vezes tem pessoas que não conseguem nem se manifestar. Eu estou vendo que tem pessoas que estão chocadas aqui nessa noite. Ela falando, quanto tempo eu sofrendo, e por causa daquilo que eu vivi lá. Quanto tempo eu padecendo, e por causa disso. Mas hoje essa palavra vai te libertar. Você não precisa mais viver assim se você não quiser. Porque isso Deus dá um jeito. Então, olhos altivos é alguém que não se dobra. É alguém que não se curva. E aí chega a quarta geração. Vamos lá. Qual que é a quarta geração? Está aqui, ó. Há uma geração cujos dentes são espadas. Eita, mata meio mundo. Ó, e cujos queixais são facas para consumirem na terra. Só até aí. Escute. Não teve referência dos pais. Não foi lavada a sua imundícia, é pura aos seus próprios olhos. Não houve uma conversão genuína. Se tornou soberbo, arrogante. Não preciso de ninguém. Eu tenho meu próprio trabalho, eu ganho, eu faço. Terceiro, sabe o que vai acontecer? Isso aqui, ó. O quarto. Aí, essa vai ser a quarta manifestação. A sua boca vai ser uma ferramenta de morte. A sua boca será um instrumento, espada, faca, instrumento de morte. No caso aqui que o provérbio está querendo dizer. Você sabe o que significa a palavra provérbio? Você nem sabe daqui. Pro para frente. Verbo é verbo que é palavra. Então, provérbio significa me colocar para frente. Então, é essa palavra que vai te colocar para frente hoje. Vai te fazer crescer, vai te fazer evoluir. Então, a quarta geração, escute, presta atenção.
E como é que as pessoas, presta atenção, você vê que começou, não tem referência dos pais, aí a pessoa se tornou um fariseu da vida, entendeu? É por isso que você vê hoje, está infestado isso no meio das pessoas que servem a Deus. E elas têm esse espírito, né, do farisaísmo, não foram lavados ainda. E é por isso que continuam na mesma vida que sempre tiveram. E aí uma coisa vai levando a outra. Aí chega o final, chega na palavra. Olha só, uma geração que amaldiçoa, que mata com a palavra. Você sabe por quê? Porque a forma do inimigo continuar trabalhando, de passar de geração para geração, sabe por onde ele trabalha? Coloca aí, Efésios 4, 27 e 29. Isso aqui é muito violento. Isso aqui eu aprendi hoje, o significado dessa palavra. Por isso que temos que buscar a raiz da palavra. É muito tocante isso, viu, irmãos? Ó que a Bíblia diz, não deis lugar. Para quem vem quinta-feira, já expliquei isso, não dá lugar, é não dar espaço, porque ele só trabalha dentro do espaço que você dá para ele. Olha a continuação do texto, olha só, não deis lugar ao diabo. Olha o versículo 29, o que é dar lugar para o inimigo? Está aqui, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Você já reparou que quando fala entorpecente? Entorpecente. O que é alguém que está entorpecente? Que usa entorpecente. Quem já ouviu essa palavra? Então aqui, palavra torpe não é só palavra, escute, não é só palavrão, alguém que fala palavrão. Entorpecente é alguém que usa a palavra para diminuir, para denegrir. É alguém que usa a palavra para amaldiçoar a outra. Isso é palavra torpe. Porque a quarta geração, escute, trabalha assim. Tu não presta, você não vale nada. Isso aí quando crescer vai ser, dizem, né? O próprio pai e mãe disse, isso aí quando crescer vai ser um bandido. Isso aí quando crescer vai ser isso. Tem pessoas que dentro do ventre, amaldiçoam o seu filho dentro do ventre. Rejeito ele, não gosto. Colocou ainda a mão na barriga, por que eu fui ficar grávida? E amaldiçoou o filho, tá vendo? A quarta geração amaldiçoa, a sua boca é uma faca. E aí, o que acontece? Quando o inimigo pega uma palavra, por isso que eu fiz questão que as nossas crianças ficassem hoje aqui, porque Deus vai arrancar toda a palavra maldita hoje, em nome do Senhor Jesus. Lakona kashanda kandarabahaya. Helaikyo dekama hasuria kandarapia. E aí, entende? Já vi mãe dizer, essa aí vai ser uma perdida, vai ser uma mulher da vida, uma sem vergonha. E começou a soltar essa palavra. É a geração que você está formando. Você está matando uma geração, está assassinando uma geração. Com a sua própria palavra, porque não deis lugar ao diabo. E aonde que ele trabalha? Na palavra torpe. Essa palavra torpe significa apodrecer. Significa enfraquecer. Então cada vez que você joga uma palavra, escute, o inimigo pega essa palavra. Por isso esses dias eu ensinei. Tem uma irmã aqui, uma serva de Deus querida, eu ensinei para ela. Ela pegou e falou, também de tudo que eu estou passando, também não vou mais para a igreja, eu vou parar. Eu repreendi ela na hora, porque o diabo ia pegar aquela palavra. Eu falei, você não fale mais isso. Falei pela mensagem, você nunca mais diga isso, porque o diabo não brinca. Você retira essa palavra agora, porque Deus vai te dar força para vencer. Só quem sente a presença de Deus aqui, levante uma das mãos para o céu. Comece a glorificar a Deus, porque Deus vai trabalhar em lares hoje aqui. Deus vai trabalhar em famílias hoje aqui. Deus vai trabalhar em casas hoje aqui. O peso que havia contra a sua vida, a palavra contrária que havia contra a sua vida, Deus vai quebrar hoje no poder da sua palavra. Escute, nós temos tendência, o ser humano tem tendência pecaminosa. Pega isso aqui. Veja, Abraão foi um grande homem de Deus, sim ou não? Sim. Ele é o pai da fé. Abraão falhou, sim ou não? Sim. Várias vezes.
E uma das falhas de Abraão, sabe qual era? Mentir, ele tinha o hábito de mentir. Como assim? Um dia, ele estava em caminhada, e de repente ele se deparou com o Abimeleque lá. E ele pegou e estava chegando, e naquela época é assim, ó, alguém olhasse para a esposa do camarada e achava a esposa dele bonita, matava ele e ficava com a mulher. Então Abraão, e pensa que Sara era bonita, porque ela estava com 90 anos e era cobiçada. Sara era uma mulher linda, extremamente linda. Pensa, uma pessoa de 90 anos ser atraente. Sara era um absurdo de beleza, tá? Escute, 90 anos ela era cobiçada. E aí o que Abraão falou? Ó, nós estamos indo lá, mas diga que você é minha irmã, porque senão vão me matar. Então, por amor à minha vida, fala que você é minha irmã. Ele mentiu, falhou, depois ele aprendeu e consertou, porque Deus liberta. Mas eu digo, depois quem foi o filho de Abraão? Isaac. Isaac, sabe o que Isaac fez? A mesma coisa. Isaac fez a mesma coisa. Um dia estava com Rebeca, ele falou para Rebeca, ó, por amor à minha vida, a mesma situação. E o nome do cara era Abimeleque também, que na verdade Abimeleque não é nome, é título. O rei dos filisteus. E fez a mesma coisa. Por quê? Porque vai passando de um para o outro. Ele viu, é uma coisa que estava intrínseca no pai, passou para o filho. Isso precisa ser tratado. Eu conheço um homem, está aqui, ó, pastor Jonas Victório. Aquele homem era traumatizado dentro da casa dele, sabe por quê? Ele via o pai dele dando não sei quanta surra por dia na mãe dele. Só que hoje ele é pastor. Sabe o que aconteceu? Ele não fez a mesma coisa que o pai dele fez. Eu nunca vi um homem amar tanto a esposa como aqueles. Aquele homem, irmão, onde você estiver com ele, você vai ver ele falando da esposa dele. Por quê? Ele não caiu no mesmo erro que o pai dele caiu. Ele falou, eu vou ser diferente que o meu pai. Aleluia. Você não precisa ser do jeito que eles foram. Seja melhor, seja melhor. Bate na mão do seu irmão e diga, Deus te chamou para ser melhor. Quem recebe essa palavra dá um berro de glória. Alabacalabachanda calabahaia. Deus te chamou para ser melhor. Deus te chamou para ser melhor. Deus te chamou para ser melhor, fazer diferente. Aleluia. Tenhamos os exemplos bons que tivemos, mas os exemplos ruins, as coisas negativas, deixamos que Deus venha nos transformar. É por isso que Jesus falou, para você entrar no reino, tem que nascer de novo. Para nascer de novo, você tem que ter uma formação, uma nova educação, é ser reeducado na presença de Deus. Deixa Deus apagar, tirar da tua memória. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, eu fui violentado, eu sofri. Deus vai tirar isso de você. Você não precisa carregar pelo resto da sua vida. Aleluia, aleluia. Não precisa carregar isso. Aleluia, aleluia. Você não precisa continuar levando isso adiante. Você não precisa continuar levantando uma outra geração, matando com sua própria boca. Que as brechas desta noite sejam tampadas e o inimigo não tenha mais legalidade para agir, para trabalhar. Não. Deus está usando a minha boca aqui nesta noite, igreja. Quer ver? Em Gênesis, coloca aí para mim, Gênesis 31, 32 e 35, 14. Olha só o poder de uma palavra.
A palavra torpe, cuidado com isso. Ó, tá aqui, ó. O Labão chegou, o Jacó pegou as esposas dele, que na época, né, se era tolerado isso, na época, né, era costume cultural deles, enfim. Deus nunca tolerou isso, Deus nunca quis, mas era costume cultural deles. E Deus consertou isso hoje. Então o homem é casado com uma só mulher. Agora escute, tem que explicar, né, irmão? E aí, o Jacó está saindo com Leia e com Raquel. Ele está saindo da casa do sogro dele. E ele saiu nas escondidas, né? Porque o sogro dele queria fazer coisa contrária com ele. E ele saiu. E de repente, Jacó não sabia. Mas uma das suas esposas, saber Raquel, roubou um terafim. O que é um terafim? Ídolo do lar. Escute, terafim é ídolo do lar. E por que ela pegou aquele terafim? Acredita-se, a história diz, porque elas eram em duas filhas. Então tem uma herança, né? A herança dos pais passa para os filhos. E aí o que acontece? A serva de Deus, a Rebeca pegou esse terafim. Ela pega esse ídolo do lar. Ela pegou o ídolo do lar e escondeu. Por quê? Porque ela queria ficar com a herança dobrada. Porque quem ficasse com o terafim seria digno, né? Seria digno não, poderia ter a porção dobrada da herança. E Raquel ainda tinha uns probleminhas espiritual ainda, né? É como existem crentes que até hoje, presta atenção. Por que Raquel, presta atenção, Raquel era casada com quem? Com Jacó. Jacó servia que Deus? O Deus de Israel. Mas o que aconteceu? Por causa da herança de pai, o que ela fez? Ela pegou o ídolo, porque o pai dela adorava ídolo. Está vendo que isso precisa ser mudado? E ela pegou o terafim, saiu com o terafim. E de repente Labão, quando chegou, perseguiu Jacó, achou Jacó e falou: por que você saiu assim? Levou minhas filhas, levou meus netos, não deixou nem eu despedir, e ainda por que você roubou meus deuses? Olha a palavra que Jacó soltou, está aqui, ó. Jacó, sem pensar, soltou uma palavra. Olha só a palavra: com quem achares os teus deuses, esse não? Ele falou, ó, com quem tiver o Deus, esse que morra. Olha o que ele falou: reconhece diante de nossos irmãos o que é teu e do que está comigo e tomam para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. E ele libera uma palavra: vai morrer quem tiver com esse ídolo. Olha o que aconteceu um pouquinho mais para frente. E Jacó pôs, não é 35:14, eu falei aí? É 35:19, veio 19. Perdão, eu tenho que ler isso. É isso aí, é o 19, perdão. Olha lá, ela estava numa idade mínima. Olha só, por causa da palavra que ele soltou. Ela morreu antes do tempo, ó. Assim morreu e foi sepultada. Está vendo? Houve uma legalidade de ação, porque ele liberou uma palavra mal falada, mal pensada, e falou: ó, irmão, Deus tem perdão aqui para nós. Quantas vezes um momento de ira, numa situação dentro da casa, esse lugar é uma praga, será que eu estou falando demais aqui ou já aconteceu isso? Esse lugar não vale nada, não presta, isso aqui é um inferno. Olha só, Deus vai nos perdoar nessa noite. Quero liberar uma palavra de Deus aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que toda palavra que foi lançada no mundo espiritual, e o inimigo agarrou esta palavra e tem usado esta palavra para trazer miséria, destruição, enfim, todo tipo de malefício contra a nossa vida, contra a tua casa, teus filhos e tua família, hoje, nesta noite, seja anulado pelo poder de Deus. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar, para nos perdoar de todos os pecados, e que seja nesta noite anulada toda palavra maldita, toda palavra contrária, seja anulada agora pelo poder de Deus. Eu encerro, depois eu vou voltar. Quem achou interessante o assunto, diga amém. Amém. 4 dias eu vou falar desse assunto. Agora escute, aleluia. Por isso Deus me orientou. Essa palavra geralmente é trazendo um domingo, numa santa ceia,
Mas Deus falou: abençoa meu povo na terça também. Aquele povo precisa ser abençoado também. Para você ver como que é as coisas. Eu chamei, né? Toda terça-feira vem gente de fora. Eu chamei 2. O primeiro não dá, o segundo não dá. Eu falei: então eu sei o que é. Aleluia. O negócio era mais profundo. Aleluia. Agora vamos para encerrar. Como fazer, irmão, para que esse ciclo, vamos dizer esse ciclo de hereditariedade maldita seja desfeita na nossa vida, não tenha poder na nossa vida. Como fazer? Marcos capítulo, não precisa ler não, que é um texto extenso, ô Flávio. Marcos capítulo de número 7, versículo do 24 ao 30, ou Mateus 15, do 21 ao 29. Fala da mulher Ciro Fenícia, a cananeia. Você sabe de onde vinham os cananeus? É onde se adorava Baal. Jezabel veio daquele lugar. E ali, presta atenção, o que o povo de Baal fazia com os profetas de Deus? Perseguia. Leia 1 Reis. Os profetas de Baal, aqueles que lideravam naquela região, os cirofenícios, era inimigo do povo de Deus, lutavam com o povo de Deus. Então, a herança familiar o que é? Lutar contra o povo de Deus. Essa era a herança que ele recebeu dos pais. Esta mulher está com a filha endemoniada. A filha está endemoniada. Sabe o que acontece? E o texto vai dizer, ela era Ciro Fenícia. E ela vem atrás gritando. Primeira coisa do texto: Jesus, filho de Davi. O que é isso? Ela não chamava ele simplesmente de Jesus. Quando ela fala Jesus, filho de Davi, significa que em algum momento ela se encontrou com o Cristo verdadeiro. Por quê? Ela descobriu o Cristo verdadeiro. Por quê? Só chamava ele de filho de Davi quem sabia que ele era o rei, que ele era o Messias. Escute, ela clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto vai dizer, ele não respondia palavra. Escute, e ela vai gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele não respondia nada. Sabe por quê? Entende? Essas pessoas que já falei da primeira geração, que não tem referência de dentro de casa e acaba se tornando um fariseu dentro da igreja, e enfim, tá certo? E acaba tendo os olhos altivos e também tendo a sua boca como uma espada. O que acontece? O texto aqui vai nos mostrar claramente. Esta mulher, antes de eu falar sobre isso, esta mulher, ela está clamando, clamando, clamando e não tem resposta do que clama. Jesus não atende ela. E aí quem que roga por ela? Os discípulos. Sabe o que isso representa? Porque Jesus, agora você entende porque existem pessoas na igreja que nunca sentem a presença? Você reparou quando Deus aperta, quando Deus traz a palavra, quando Deus quer tratar, sabe o que faz? Levanta e sai. Não ouve a palavra. E aí você diz, por que essa pessoa não muda de vida? Está aqui tantos anos, por que não muda? Por que não sabe? Por que não tem resposta de Deus? Porque Deus não atende. E aí o que acontece? Os discípulos, Senhor, atende ela. Essa é a figura do pastor. Senhor, muda essa pessoa. O fogo pegando, a glória descendo, e aquela pessoa nunca sente nada, nunca vive nada. Você vê, sempre ela está num ciclo, caminha um pouco e para, caminha um pouco e para, uma hora crente, outra hora descrente, uma hora firme, outra hora... Ela está num ciclo vicioso. Uma hora fala, agora peguei firme, daqui a pouco volta a estaca zero. Esse mal precisa ser quebrado hoje. E aí você vê porque que tem pessoas que não conseguem sentir a glória de Deus, não conseguem sentir o poder de Deus. Fica aí, ó, misturado entre nós aqui no meio. Aí fica sempre com os olhos ativos, amaldiçoando, praguejando. Só que essa mulher fez diferente daquilo que ela aprendeu com os pais dela. Aquela mulher, Jesus não atendia e ela continuou gritando: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí, por causa da intercessão dos discípulos, Jesus olha para os discípulos e fala: eu vim para dar o pão para os filhos, para Israel. Não convém eu tirar o pão dos filhos.
E aí o texto vai dizer que aquela mulher chegou: Senhor, Senhor, Senhor. Aí Jesus pega e fala essa palavra. Olha o que Jesus fala para essa mulher. Irmão, a mulher está com a filha endemoniada dentro da casa. Quantos pais não estão aqui hoje, estão com problema com seus filhos? Tem filho que está só Deus para ajudar, e está lá com problema com o filho. E aí aquela mãe desesperada, para onde que ela foi? Para o culto. Aí ela chegou no culto. Aí, qual que é a esperança? Ele vai falar comigo hoje. Ele vai dar uma palavra tremenda para mim hoje. Aí chega no culto, a palavra que ele dá: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar às cachorras. Cachorrinhas, ele usou até uma forma mais carinhosa. Em vez de chamar de cachorra, chamou de cachorrinha. Já pensou? Você está com um filho endemoniado, passando uma prova, começa ainda a ouvir uma palavra dessa? Para você eu não tenho nada? Cachorrinha aqui é pessoa inferior. Jesus falou: eu vim para os filhos de Israel, para vocês eu não tenho nada para vocês. Sabe o que ela pega com aquela palavra? Olha onde muda. Aquela mulher, ela não ficou com os olhos altivos. Aquela mulher poderia olhar para ele e dizer: o Senhor é injusto. Ela poderia falar o que ela quisesse, ela poderia ser arrogante, ela poderia praguejar, ela poderia fazer o que for. Mas sabe o que ela fez? Olha o que ela fez. Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus pais. Ela se humilhou mais ainda. Ela não ficou revoltada com ele. Ela pegou e rebaixou o nível mais ainda. Ela pegou e disse: o que o Senhor está falando é verdade mesmo. Mas tem uma coisa: mas os cachorrinhos também, nem que for uma migalhinha, eles comem da mesa dos seus donos. Quem está disposto a se humilhar diante de Deus aqui nessa noite? Aleluia. 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 E ela se humilha diante do Senhor. Falou: me dá só uma migalhinha. Quando ela fala essa palavra, Jesus disse assim: mulher, grande, não é pequena, grande é a tua. Porque grande é a sua fé. Aquilo que ela aprendeu com os pais dela, que foi negativo, ela abriu mão. Ela deixou de servir a Deus só esteticamente por fora, deixou Deus lavar a imundícia dela. Terceiro, em vez de ela ser soberba, dizer: ah, não é assim que funciona, não é desse jeito, por que está fazendo isso comigo? Não, ela não foi olhos altivos. Ela não amaldiçoou, ela não praguejou dizendo: essa vida é uma droga, não vale nada a pena. Não, ela se humilhou, falou: eu quebro toda maldição hoje, toda maldição é quebrada hoje. Só quem crê no que está ouvindo aqui, levante as duas mãos para os céus. Uracalachando, enquanto você vai adorando, eu vou profetizando. Eu sei que tem pais que estão aqui, tá dizendo: eu errei com meu filho, eu dei mau exemplo para o meu filho, isso hoje eu estou pagando preço. Mas Deus está vendo a tua humilhação, Deus está vendo que você reconhece. E sabe o que acontece? Hoje começa a mudança na tua vida, hoje começa a mudança na tua história. Deus alcança o pai, Deus alcança o filho, Deus alcança os pais, Deus alcança os filhos, Deus alcança os filhos, Deus alcança os pais. A terra não será ferida com maldição. Tem bênção chegando para casa. Levante a mão desse crente aí agora, levante a mão dele até ele dar glória a Deus. Nós vamos dar 1 minuto de glória a Deus aqui agora. Levante a mão dele no terceiro andar e comece a glorificar ao nome do Senhor. Quebra hoje, quebra esse ciclo hoje, quebra. Estão dizendo: sua mãe não foi feliz no casamento, você não vai ser. Estão dizendo: o seu pai foi um miserável, você vai ser. Está quebrado hoje, está desfeito hoje.
com você é diferente, porque Jesus chegou, e quando Ele chega, é o que aconteceu com a figueira. A figueira só tinha folha. Jesus olhou para aquela figueira e falou: eu te amaldiçoo, essa maldição está amaldiçoada, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Quando ela recebe esta palavra, aleluia, Jesus disse assim para ela: pode ir embora. Pode ir o quê? Porque nesta palavra ela está liberta. Não, você não pegou. Nesta palavra, não é de amanhã, eu estou falando na palavra de hoje. Nesta palavra, a maldição foi quebrada. Quem recebe, abre a boca e adora. Aleluia. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, Beto. Eu estou sentindo o céu, a glória de Deus. Aleluia. Vai lá, você que não fala com teu pai, com a tua mãe, vai lá e lasca um abraço nele e diga: eu te amo, eu te perdoo. Você é uma bênção. Com você é diferente. Aleluia. Libera hoje o perdão. Libera hoje. Aleluia. Xarabacando como nagasser me canda. Darabacala vasher me candarabia. Eu quero, por favor, só quem de fato, irmão, quer se agarrar no pé do altar de Deus, se humilhar hoje, vem aqui para frente. Tira isso aqui. Mas para grudar esse joelho no chão. Aleluia. Deus vai desfazer muitas coisas aqui. Aleluia. Morecamanturia camahaya. Prega o teu joelho no chão aí agora. Anu quemante cova saia. Arabachéria. Se quiser pode subir aqui também. Se encher aí pode vir aqui. Aleluia. Irmão, tem que se humilhar. Quando nós se humilhamos, se quiser pode vir aqui, mas aqui pode vir, não tem problema. Aleluia. Oh meu Deus. Aleluia. Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Pode subir aqui, pode subir. Eu vou esperar todos que querem. Aleluia. É muito sério isso aqui, gente. Deixa subir. Pode subir. Aleluia. Deus vai tomar aqui com uma unção muito forte, igreja. Aleluia. Aleluia, Deus. Vem. Pode grudar no altar aqui. A Bíblia diz: se você tiver algum problema, vem no altar. Ai, meu Deus. Por essa palavra, tua filha está liberta. Vai. Aleluia.
Aleluia, Deus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Eu vou esperar todos chegarem aqui. Eu quero que você que já está aqui já vai clamando pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Oh, Deus. Coloca aí Marcos 7:29 que eu vou ler. Eu tenho que deixar registrado isso. Pode vir aqui, irmão. É muito sério o que está acontecendo aqui, Pedro. Aleluia. Oh, meu Deus. Tem pessoa que não conseguia ser feliz aqui. É crente, é servo de Deus, mas a vida não fluía, as coisas não fluíam. Ele disse, então Jesus disse, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Aleluia. Os pastores me ajudam, de joelhos nós aqui, me ajudam a estender as mãos. Oh, Deus. Estende as mãos e ora agora. Isso, você vai clamando aí pelo Senhor, vai clamando, você sabe onde tem um problema lá. Aleluia, você não precisa seguir o mesmo caminho errado, não precisa. Deus te chamou para ser melhor. Mas pastor, tudo de ruim que eu sei, aprendi na minha casa. Eu aprendi a me prostituir, aprendi tudo lá dentro, mas não tem problema. Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Deus, nós entramos agora, Senhor, na sua presença. Esta noite é uma noite de divisor de águas aqui para este povo, para esta igreja, Senhor. Deus, Deus, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, meu Pai. Como aquela mulher clamou, Jesus, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Desce com misericórdia, Senhor. Desce com misericórdia, meu Pai. Há pessoas que começarão a sentir aí, começarão a ouvir barulhos de correntes e cadeados sendo quebrados. Há uma comoção, calabachando a candarápia no mundo espiritual. Deus está te curando de uma vez por todas. Chega de sofrer por esta mazela. Chega de padecer por este mal que fizeram contra ti. Shanda cante cabacobi te quemente calabai. Chiamante capasceri mi canto rabacobi da cacheri. Rabacalachanda. A sua vida vai começar a fluir no altar. A sua vida vai começar a fluir no altar. Se prepare. Está acontecendo um movimento celestial e divino aqui agora. Canabachanda candarabacaia. Veja o que Deus está fazendo. Veja esta obra contrária sendo quebrada. Na tua humilhação Deus quebra hoje. Está sendo quebrada toda maldição contra a tua casa, contra a tua família. Alabachanda comanai. A tua geração vai ser poderosa na terra. A sua geração vai ser poderosa na terra. É mais 2 minutos, igreja, clama, igreja. Você que não desceu, está na galeria, clama também. Não fique sem clamar. É para todos estar clamando ao Senhor. Você vai ser feliz sim no relacionamento, sim. Há pessoas que estão aqui, aleluia, a sua vida não flui. Não flui na vida profissional, espiritual, nenhuma área, não flui. Mas hoje vai fluir. Deus está quebrando isso. Acabou esta maldição, Deus quebra hoje. Deus está quebrando hoje. Assim como Jesus amaldiçoou aquela figueira, essa maldição que estava vindo hereditariamente, passando de pai para filho,
Acaba hoje, acaba hoje, acaba hoje, acaba hoje. Deus, começa a tomar os teus filhos em línguas estranhas aqui, Senhor. Começa a tomar os teus filhos na linguagem, no nosso idioma celestial, meu Pai. Começa a tomar desde as crianças, alabaxando a canderábia, pessoa que foi amaldiçoada no ventre, pessoas que receberam palavras de maldição. Quebra agora, quebra agora, quebra, 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 quebra. Ouço o barulho de correntes e cadeados sendo quebrado. Há um terremoto de Deus aqui, há um terremoto de Deus aqui. Vai sendo tomada em línguas estranhas aí agora. Vai sendo tomada em línguas estranhas aí agora. Vai fluir, vai fluir. A sua vida vai fluir no altar. Vai fluir no altar, vai fluir no altar. Deixa, deixa fluir no altar. Deixa, 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 deixa. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. O espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito do roubo, o espírito do furto, o espírito da prostituição. Cai agora, cai agora. Geração que maldiz pai e mãe, cai agora. Geração que é pura e nunca foi lavada da sua imundícia, que é pura aos próprios olhos, cai agora. Geração urabacalabaxanda, soberba, geração arrogante, cai agora. Geração que amaldiçoa, cai agora. Canabachande como nagasai. Darabacala bachara bacala bacomi na cantai. Darabacala bachara me candarabacaia. Ande cova sai camande covatéria. E peque pechou, peque te quer, que te perfato da bacaia. Oh, Deus vai entrando agora dentro desta casa. Vai entrando agora dentro deste lar. Este filho que estava dando problema. O meu põe a mão na cabeça da Nilce aí agora. Deus está quebrando. Olha aí, olha aí. Sai agora, sai agora. Toda maldição contra a família dela. Sai agora toda maldição contra a casa dela. Agora, sai agora. Agora, agora, agora. Olha lá, Jesus já começou, hein? Vai clamando, vai fluindo no altar, vai fluindo. Começa a orar em línguas estranhas. Começa a orar em línguas estranhas. Você que fala em línguas, começa a orar em línguas estranhas. Vai fluindo no altar. Há uma conexão aqui. Há uma conexão aqui com o trono de Deus. Há uma conexão. Suiu ramai. Caban que cova sai. Calabachara bacalabasúria. Calabachando cantere bacai. Calabassubi cantore bachare me canda. Cabai toque faceia. Calabachai. Canai copor camante cova sai. Camante quebe cominar. Me tocava sai. Camante cova sai. Catarrachar me canda. Aleluia, tá fluindo. Tá fluindo, tá fluindo. Está fluindo, está fluindo. Está fluindo, está fluindo. Orai-me, oh, que mente. Por favor, os pastores, só desce e põe a mão na cabeça de cada um deles. Desce, me ajuda, vai pôr a mão na cabeça deles. Vai pôr a mão. Vai pôr a mão na cabeça deles aí agora. Vai orando. Vai orando, igreja. Não para de orar, igreja. Há uma guerra espiritual aqui. Deus está confirmando o futuro dos nossos filhos. Os nossos filhos não serão feridos pela espada. A nossa geração não será ferida pela espada, porque hoje tem humilhação. E quando nós se humilhamos, Deus quebra. Quando nós se humilhamos, Deus quebra a maldição. Esse demônio sai hoje. Essa prisão sai hoje em nome de Jesus. Arabacoma nagasséria. Deus, eu entrego agora também as crianças que estão lá. Toma os nossos pequenos diante da tua mão. Repreende o espírito da pedofilia que luta contra eles, ó Pai. Ah, meu Deus. Ah, que esse espírito maligno, esse demônio sem vergonha, ele caia hoje, cai hoje, cai. Cai hoje, cai hoje, em nome de Jesus. Cai hoje. Todo espírito contrário que luta contra os nossos pequenos, Senhor. Ah, meu Deus. Quebra, Pai. Quebra, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Brito, pode ajudar a orar também. Pode ajudar a orar, filho.
pode ajudar a orar. Ora por alguns irmãos, ora. Aleluia, ora. Aleluia. Não pare de orar, só mais um minuto, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz: a nossa geração será poderosa na terra. A nossa geração será poderosa na terra. Rementrecovasuri mi canto rebacovas naioderekebia candachande comanai. A nossa geração será poderosa na terra. Aleluia, Deus, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Nós clamamos a Ti, Filho de Davi. Tem compaixão de nós, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, tem compaixão. Seja cada família agora abençoada. Seja cada lar agora abençoado. Seja os teus relacionamentos abençoados. Seja a tua finança abençoada. Seja a tua vida espiritual abençoada agora. Seja os teus sonhos abençoados agora. Seja o teu futuro Daracachai Camanda Calabaçai abençoado para a glória de Deus, Pai. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Por favor, fica de pé, mas ainda nos lugares. Fica de pé, por favor. Põe a mão na sua cabeça agora, por favor. Aonde você está? Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. O presbítero, mas põe a mão aqui, que Deus está dando uma vitória grande dentro da casa do Cláudio hoje. Põe a mão, por favor, unânime, todos, põe a mão na sua cabeça. Senhor, está escrito, Pai, se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, Senhor. Pai, eu te peço, eu te imploro, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, traz a libertação sobre nós agora. Pessoas que ainda sofriam com os traumas do passado, de uma vez por todas hoje, Senhor, que esse mal seja sanado, Senhor. Deus Todo-Poderoso e Santo, que hoje um divisor de águas venha acontecer aqui dentro desta igreja, com cada criança, adolescente, jovem, mulher, homem, cada casal, hoje seja um divisor de águas. E aquela pessoa que não veio, ó Deus, ficou lá em casa, aquele filho, aquele esposo, aquela mulher, aquele parente que ficou lá dentro, o Senhor falou: por esta palavra vai, porque a libertação já aconteceu. A vassúbia, Deus está usando aqui a minha boca. Lavachere me que o de candarápia. Ei, canurro-me, remurio amor camaraia. Começará uma mudança dentro do seu lar. Você verá os teus filhos diferentes. O comportamento do teu esposo, da tua esposa é diferente. Porque Jesus é a nossa felicidade, a nossa alegria, igreja. Receba agora a libertação total. Diga: pela palavra de Deus, eu recebo a libertação total. Diga: pelo sangue de Jesus, que me purifica, que me limpa. A palavra de Deus, que me santifica. A verdade, que me liberta. Diga: eu recebo hoje esta palavra, que é um divisor de águas na minha vida. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Dê um abraço em alguém. Dê um abraço em alguém. Aleluia. Dê um abraço assim em alguém.